Cada novo começo é uma oportunidade de correr atrás dos seus sonhos, explorar caminhos ainda não trilhados e abrir portas que antes estavam fechadas. Cada escolha que você faz hoje te aproxima do futuro que você sonha para você e para quem você ama. O conhecimento é a ferramenta mais poderosa para esse novo começo. Com o inglês Number One, seu futuro dá o start. O que você está esperando? Inscreva-se agora! Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A Super Construtora está presente em Pará de Minas para transformar sonhos em realidade, com qualidade, preço justo e confiança para clientes e profissionais da construção. Cada atendimento é acompanhado por nossa equipe para garantir total satisfação e ainda boa realização dos projetos. Venha conhecer o nosso showroom com o que há de melhor para sua obra. Super Construtor, Avenida Presidente Vargas, 819, no bairro São Francisco. Teleentregas 3232-3410. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Automação, materiais elétricos em geral, padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana, uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. De acordo com dados mais recentes da pesquisa sobre leituras no Brasil, Retratos da Leitura, a mais completa e aprofundada sobre a questão do hábito de leitura do brasileiro, 6.700.000 pessoas deixaram de ler nos últimos anos, o que representa um grande prejuízo, principalmente para a sociabilidade, para a gente entender o que acontece na sociedade, mas, sobretudo,
como interpretar o nosso dia a dia. Bom, e prejuízos assim temos que reverter, porque afinal, o que vai ser da nossa sociedade daqui a alguns anos, se caso todo mundo abandonar aí o hábito da leitura? Bom, e para falar sobre esses dados alarmantes que a gente traz aqui hoje no Observações, eu recebo o professor universitário e também escritor e mais recentemente membro aí da Academia de Letras de Pará de Minas, Francisco Vilas Boas, que vai falar para a gente sobre a importância do hábito da leitura e, claro, o que isso modifica na nossa sociedade. Bom, Francisco, obrigado pela sua presença aqui no Observações e para falar de um assunto tão importante, né, que é o hábito da leitura. A vida toda, né, da humanidade sempre tivemos o hábito de ler e agora a gente tem visto aí que está reduzindo aí, como você viu, né? Mais de 6.700.000 pessoas deixaram de ter o hábito da leitura. Como que você interpreta esse cenário e o que isso traz de prejuízo para a nossa sociedade? Primeiramente, olá Henrique, olá telespectadores de Pará de Minas e região. Primeiro, uma alegria, uma satisfação estar aqui no programa Observações e falando de um tema que para mim é muito caro, que é a leitura. Bem, quando nos deparamos com esses dados que refletem a diminuição da leitura, primeiro a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque o Brasil ele é um país continental. A população de alguns estados brasileiros é muito maior do que a população de muitos países. Eu digo isso por quê? Porque nós temos hoje mais leitores no Brasil do que em qualquer época da nossa história. A questão é que, proporcionalmente, nós também tivemos um aumento do número de não leitores, e é isso que gera uma certa preocupação. Agora, vale ressaltar, Francisco, que 53% das pessoas dessa pesquisa não leram nenhuma parte de um livro. Isso, gente, na edição de 2024 dessa pesquisa Retratos da Leitura, que, como eu disse no início do programa, é a mais completa. Ou seja, é uma coisa que chama a atenção, porque, afinal, não ler nada é um prejuízo enorme aí para a interpretação pessoal e, claro, para a sociedade, não é isso? Claro, isso gera uma enorme preocupação para nós que somos escritores, para nós que somos professores, porque a leitura ela traz muitos benefícios. Ela aumenta a criatividade, ela aumenta a vida útil da nossa mente, do nosso cérebro, ela possibilita um aumento de concentração. E quando nos deparamos com um percentual tão alto de não leitores, nós estamos verificando que as pessoas estão deixando de cuidar da própria mente, deixando de cuidar do próprio cérebro. O cérebro, assim como qualquer parte do organismo, como qualquer músculo, ele também precisa ser trabalhado. Então, se eu quero ter saúde, eu preciso de atividade física. Se eu quero ter uma saúde mental, se eu quero ter um cérebro mais longevo, eu também preciso exercitar esse cérebro. E uma forma excelente seria a leitura. Agora, Francisco, na sua opinião, o que tem feito, né, o brasileiro ou a população mundial se desinteressar tanto pelo hábito da leitura, sobretudo do livro físico? Claro que a gente tem pessoas também que têm o tablet aí, preferem ler virtualmente, ou nem isso. O que na sua opinião tem promovido isso? Existem diversos fatores, não podemos apontar um único culpado pela diminuição do percentual de leitores no Brasil. Podemos mencionar talvez a falta de investimento histórico que nós tivemos na educação no país, que é uma circunstância que não vem de hoje, mas de décadas. Podemos apontar talvez a tradição da oralidade nas nossas formas de comunicação que nós temos aqui no Brasil, mas talvez um dado que tenha possibilitado esse aumento de não leitores seria o uso das redes sociais e das novas tecnologias, porque isso gera uma certa distração. E a gente tem que entender o seguinte: quando ficamos muito tempo na rede social, isso gera uma certa dependência daquele equipamento, daquela tecnologia, e passamos a não fazer outras coisas, como, por exemplo, a desenvolver o hábito da leitura. Mas não podemos culpar simplesmente a tecnologia. Acredito que a tecnologia ela deve ser utilizada de forma mais inteligente. Quando eu estava, por exemplo, na escola, no ensino médio, e eu sou de uma cidade muito pequena, no Vale do Jequitinhonha, a cidade de Jequitinhonha, lá não tinha, por exemplo, uma biblioteca pública, lá não tinha uma livraria, então o acesso a livro era muito dificultado. Hoje, com a tecnologia, eu consigo acessar qualquer livro publicado no mundo, de onde é que eu estiver. Então, o que eu penso é que a tecnologia é apontada muitas vezes como uma vilã, mas ela pode ser também um instrumento para possibilitar
o aumento de leitores. Agora, o estilo de vida também do brasileiro mudou, né? Antes a gente tinha aí famílias que liam para os filhos, né? Tinha até um momento mesmo ali de fraternidade, né? De ir para o quarto, os irmãos liam, ganhavam livros de presente no Natal, ou então em festas de aniversário. E hoje não, hoje é mais fácil você dar um telefone, você dar um tablet, ou então um videogame, um PlayStation da vida, para aquela criança, para ela ficar distraída, como diz, para dar sossego, ao invés de você ter aquele tempo de qualidade, que é o que a gente tem visto que se perdeu ao longo dos últimos anos por conta da tecnologia também. Mas também a gente percebe que tem uma certa comodidade aí para essas famílias que antes liam, mas que hoje já perderam esse hábito também, né? Eu penso que o exemplo ele é muito importante. Então, a criança, principalmente a criança ali nos anos iniciais, quando começa a desenvolver a linguagem, quando começa a desenvolver ali a leitura, começa a aprender as primeiras palavras, ela é muito guiada pelo exemplo dos pais, pelo exemplo dos tios, pelo exemplo das pessoas mais velhas que estão ali próximas a ela. Então, se a criança vê o pai com um livro, vê a mãe com um livro na mão, vê a mãe lendo algum tipo de literatura, ela vai desenvolver o interesse, porque ela vai querer copiar aquele estilo de vida da mãe. Mas, se ao invés de possibilitarmos esse exemplo da leitura, apenas entregarmos um telefone celular, um tablet, um computador para que a criança se distraia, ela não vai desenvolver esse hábito. E a leitura é um hábito, não é? Eu acredito que a gente perde muito tempo com coisas banais. Não há nada de errado, por exemplo, em acessar redes sociais para se distrair, vendo ali o meme do gatinho, vendo o vídeo ali do cachorrinho ou algum stand-up. Não há nada de errado nisso, mas a gente às vezes fica muito tempo na rede social e perde a oportunidade de desenvolver a criatividade. Qual que é a diferença, por exemplo, daquilo que a gente capta por uma rede social como o Instagram, como o Twitter, como o Facebook, e aquilo que a gente vê no livro? O livro, ele fomenta a nossa criatividade. Só a título de exemplo, se a gente vê um vídeo no Instagram, se a gente vê um story no Instagram, a imagem já vem pronta. Então nós recebemos aquela imagem pronta. Mas quando nós lemos a descrição de uma paisagem no livro, isso incentiva a nossa criatividade, porque a gente começa a imaginar como que seria aquela paisagem, como que seria aquela personagem. E quando assistimos um filme, por exemplo, a imagem, o personagem já vem pronto pra gente. Então, tanto o filme quanto a tecnologia das redes sociais, ela acaba diminuindo esse nosso desenvolvimento da criatividade. Agora, Francisco, quais são os prejuízos aí para quem não adquire o hábito da leitura? A gente está falando hoje de uma sociedade, principalmente de uma nova geração, que praticamente já nasce com o celular na mão. Literalmente isso. Você vê aí bebezinhos de 6, 7 meses já com o celular na mão, vendo desenho, estimulando ali demais o cérebro, né? E acaba tendo algum vício ali. Quais são os prejuízos, sejam cognitivos, mas também sociais, de uma sociedade que não aprendeu a ler, não aprendeu a interpretar, mas sobretudo de entender, né, o seu dia a dia e como que isso vai impactar também na sua vida como um todo? Bem, para falar do prejuízo da não leitura, nós temos que falar dos benefícios, não é? Então, a pessoa que é uma leitora, que tem o hábito da leitura, ela desenvolve a sua inteligência de uma forma mais objetiva, ela melhora a sua interpretação, ela melhora o seu vocabulário, começa a ter intimidade, proximidade com expressões, com palavras que ela então não conhecia. E ela melhora muito a sua criatividade. Então, quando a pessoa não desenvolve o hábito de leitura e não trabalha a sua mente, não trabalha o seu cérebro, provavelmente ela vai ter uma dificuldade maior de interpretação e de compreensão das coisas. E isso não sou eu que estou falando, existem muitas pesquisas e universidades de ponta pelo mundo, como Oxford, como Harvard, como Yale, que demonstram que não ter o hábito de leitura gera um prejuízo cognitivo a longo prazo, né? E saiu uma pesquisa, eu não me recordo aqui o nome da universidade, mas é uma universidade nos Estados Unidos, que essa geração, nascida a partir dos anos 2000, é a primeira geração em que a inteligência não aumentará em relação à inteligência da geração anterior, né? Então isso é um dado preocupante. E um dos fatores apontados nessa pesquisa é a diminuição no hábito de leitura. Agora, como consequência desse desinteresse também, Francisco, a gente teve aí nos últimos anos o fechamento de inúmeras livrarias, né? Antes você ia em qualquer shopping aqui do Brasil e se tinha ali mais que uma livraria, tinha várias redes de livraria também, e a gente viu ao longo dos últimos anos todas elas praticamente fechando as portas, ficando apenas uma outra unidade, até mesmo para terminar de vender aquele estoque que estava represado ali.
O que isso representa, na sua opinião, esse fechamento também das livrarias? E isso também distancia mais ainda o leitor da prática da leitura? Com certeza. Até por ter nascido um pouco antes dessa geração tecnológica, eu gosto muito das coisas presenciais, né? É claro que eu compro muito livro pelo comércio eletrônico, como na Amazon, por exemplo, uso muito o Kindle, mas eu sinto falta às vezes de entrar numa livraria física. E às vezes eu saio de Pará de Minas, vou passear em Belo Horizonte, e minha esposa até acha isso engraçado. Um dos passeios que eu gosto de fazer é entrar em livrarias, e às vezes eu nem compro, apenas fico folheando ali algum livro, vendo o que há de novidade nesse mercado literário. Então, é claro que a diminuição de livrarias físicas pode dificultar esse acesso à leitura. Mas a diminuição das livrarias físicas não se deve apenas à diminuição de leitores, mas principalmente à facilidade de comércio. Porque hoje o comércio eletrônico, o comércio pela internet, ele trouxe uma certa dificuldade para os empresários físicos, não só para as livrarias, mas para o comércio de uma forma geral. Ok, Francisco, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. Se o seu filho tem entre 3 e 16 anos e gosta de futebol, ele merece treinar em uma escola 5 estrelas. A Escola Oficial do Cruzeiro não se concentra apenas nas habilidades técnicas do jogo, mas também na resiliência mental e no trabalho em equipe. Ao enfatizar a disciplina, dedicação e paixão, nos esforçamos para moldar os futuros talentos, que não apenas se destacam em campo, mas também em suas vidas pessoais. Com uma equipe de treinadores capacitados com a metodologia do Cruzeiro Esporte Clube, proporcionamos um ambiente propício ao crescimento e ao sucesso. Se você procura por uma escola de futebol para o seu filho, que realmente nutre talento e ensina valores, conheça a Escola Oficial do Cruzeiro em Pará de Minas. Escola Oficial do Cruzeiro, na Rua Doutor Cândido, número 8, na quadra Olé, bem no centro de Pará de Minas. WhatsApp 37991236642. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo. Seja 0 km ou seminovo, a realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. A Super Construtora está presente em Pará de Minas para transformar sonhos em realidade com qualidade, preço justo e confiança para clientes e profissionais da construção. Cada atendimento é acompanhado por nossa equipe para garantir total satisfação e ainda boa realização dos projetos. Venha conhecer o nosso showroom com o que há de melhor para sua obra. Super Construtor, Avenida Presidente Vargas, 819, no bairro São Francisco. Teleentregas 3232-3410. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Reurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas.
Recentemente, a Apraminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Automação, materiais elétricos em geral, padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana, uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. De volta com observações que hoje fala sobre a diminuição do hábito de ler dos brasileiros. Bom, Francisco, agora a gente vai falar do outro lado da moeda, né? Do mesmo jeito que tem gente aí que está se desinteressando pela leitura, também tem pessoas como você que dedicam tempo, dinheiro, pesquisa para poder escrever uma nova obra, né? Então, como que você percebe também essa geração nova também de autores e escritores que estão chegando? Primeiro, a gente está vivendo um momento muito importante da nossa literatura. Nós tivemos recentemente a Adélia Prado, que ganhou o prêmio literário mais importante da língua portuguesa, que foi o Prêmio Camões, e tivemos agora o primeiro Oscar do Brasil pelo filme Ainda Estou Aqui, que é baseado em um livro, o livro de mesmo título, Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. E isso é muito importante, não é? Quanto à literatura, acredito eu que o surgimento de novos escritores fará surgir também novos leitores. E Pará de Minas é uma cidade muito rica em novos escritores. Eu fico com receio de citar alguns nomes, porque pode me faltar alguém, mas eu gostaria de citar, por exemplo, a professora Renata Teixeira, que lançou há algum tempo uma biografia fenomenal, a professora Vanessa Faria, a Carmélia Cândido, o Zé Roberto, né? Então temos escritores de muita qualidade em Pará de Minas. E o surgimento de escritores de qualidade farão surgir novos leitores, despertarão o interesse em novos leitores. E penso, principalmente esses escritores que, assim como eu, também são professores, nós temos que dar o exemplo para os nossos alunos. Então, sempre que eu chego na faculdade, eu estou com um livro na mão, eu estou com um texto na mão, estou indicando outros livros para os meus alunos que não sejam apenas os livros técnicos, que eu acredito que isso pode fomentar cada vez mais a leitura na nossa cidade, no nosso país. E traz novas linguagens também de se comunicar com o leitor, né? Porque se a gente pega um Machado de Assis, pega, né, alguns livros de Bartolomeu Campos de Queiroz, alguns livros da antiguidade, a linguagem já era mais coloquial, uma linguagem bem mais formalizada. Hoje não, hoje já se é uma linguagem também que o público também já vai estar mais atualizado para poder entender, né? Perfeito. Inclusive, livros antigos estão tendo uma nova reescrita, né, a partir da atual linguagem que nós temos, para ser mais acessível, inclusive. E aquela pessoa, por exemplo, que não tem o hábito de leitura, eu sugiro alguns livros de linguagem fácil, como, por exemplo, os livros do professor Mário Sérgio Cortella, que trata de temas filosóficos, sem aquela linguagem filosófica muito técnica, com a linguagem mais simples, com a linguagem mais acessível, os livros do Pondé, os livros da Djamila Ribeiro, né, os poemas da Adélia Prado, que são fenomenais. Então, existem excelentes escritores atuais que trazem uma linguagem mais acessível que podem cativar um novo público como leitor. Bom, e agora a gente vai falar da sua vida aí na questão da escrita, né? Quantos livros você já lançou e como que funciona, né, essa pesquisa ao redor de uma obra? Porque, vou escrever um livro, não é só assim, né? Claro que você dedica tempo, dedica também seu conhecimento, mas tem que ter mais pesquisa também para poder embasar aquela nova obra, né? Claro. Atualmente eu estou com 9 livros publicados, mas 7 desses livros são livros técnicos.
são livros e textos que eu escrevi para os meus alunos, para colegas professores, colegas advogados, juízes, promotores. E eu tenho 2 livros de literatura que é para o público em geral, inclusive o último livro que eu publiquei, que é o livro Eu Não Tenho Lugar de Fala. Os livros técnicos, eles foram escritos a partir da minha experiência como advogado, da minha experiência como professor, a partir daquilo que eu senti necessidade de trazer como novidade para o mundo jurídico, que é a minha área de atuação. O outro livro que eu lancei, o 8º livro, que seria o livro não técnico, ele tem o título Uma História Quase Original em Tempos de Corona, que eu escrevi durante o período da pandemia, e ele é uma ficção policial, bem no estilo Agatha Christie, para quem gosta desse tipo de literatura. Já o meu último livro, que tem o título Eu Não Tenho Lugar de Fala, apesar dele ter sido escrito no ano passado e publicado no ano passado, ele reflete experiências e pesquisas de uma vida inteira. Eu cito no meu livro passagens de livros que eu li na minha adolescência, em livros que eu li para entrar no vestibular, quando eu fiz o vestibular. Eu trouxe neste livro, Eu Não Tenho Lugar de Fala, algumas experiências que eu vivi em sala de aula, inclusive no período antes da pandemia. Então, esse livro, por exemplo, ele retrata experiências e um conhecimento e pesquisa de uma vida inteira. É um livro com uma linguagem bem acessível. Eu resolvi escrevê-lo de uma forma não técnica, justamente para alcançar mais pessoas, porque eu acredito que a informação que é trazida nele é uma informação importante. Bom, inclusive, o Francisco trouxe aqui pra gente, né, o livro Eu Não Tenho Lugar de Fala, e é um livro que, assim, é fácil a leitura, né, porque ele não tem nem 100 páginas ainda, é uma leitura rápida. Às vezes você vai para alguma viagem, né, entra no avião ali, lê, ou então entra num ônibus, ou vai num carro lendo. É uma questão também que é fácil de introduzir a leitura, e é um assunto também que está muito na moda, né, a gente fala assim, em relação a essa questão hoje de cercear o diálogo do outro. Você não pode falar isso porque você não é dessa classe da população, você não pode falar isso porque você não tem lugar de fala. Então, é um assunto também que está super atual, é aquilo que eu falei, né? Trazer novas linguagens, utilizando também da atualidade, não é isso? Perfeito. E como eu disse, esse livro foi escrito com uma linguagem mais simples, uma linguagem muito acessível. Então, qualquer pessoa. Eu recebi já feedbacks de adolescentes, de pessoas que estão no ensino médio, que gostaram da leitura, de pessoas que não têm nenhum vínculo, nenhuma formação na área do direito e também gostaram muito da leitura. E ele trata basicamente de 4 temas. O primeiro capítulo eu venho a explicar e a definir o que é lugar de fala, muito no diálogo com uma professora, que é a professora Djamila Ribeiro, que ela escreveu O que é lugar de fala, o livro O que é lugar de fala, há alguns anos atrás. No segundo capítulo eu faço uma contextualização da história do racismo e por que é importante a gente combater o racismo nos dias atuais. E o terceiro e o 4º capítulo, o terceiro trata do feminismo e o 4º do feminismo negro, que é importante também a discussão sobre esse tema. Mas tudo com uma linguagem muito acessível. E eu tomei um cuidado extremo, por exemplo, de trazer autores que normalmente não são conhecidos pelas pessoas. Os autores que eu cito no livro, a maioria são mulheres negras. Eu cito muitos autores indígenas, muitos autores quilombolas, e eu tive o cuidado, por exemplo, de, ao falar de feminismo negro, utilizar mulheres negras que escrevem sobre feminismo negro. Não só a Djamila, mas também a Rafaela Batista, a Bell Hooks, a Cida Bento, que são escritoras de importância para a nossa literatura. Ou seja, afinal, são pautas aí identitárias, mas que todo mundo tem que realmente falar sobre o assunto, porque não adianta também um representante ou outro ficar falando e não ser validado também pela população toda. E a gente sabe que a população é composta aí por miscigenação, né, de raças. A gente tem branco, negros, a gente tem aí também questão de indígenas. Então, assim, nós somos um povo super miscigenado, também aí europeus, né, que vieram para o Brasil. Então, afinal, é uma pauta do Brasil, não somente de alguns brasileiros, né? Perfeito. E eu cito isso no livro. A gente vive numa democracia, e democracia é vivência na diversidade, né? Tem um professor israelense que eu cito no livro, que é o Yuval Harari, que ele fala que não existe uma única forma correta de se viver. Desde que você não pratique violência contra outras pessoas, desde que você não menospreze outras pessoas, toda forma de vida ela é válida. E é isso que eu venho a trazer no meu livro, que a gente tem que respeitar a diversidade que é própria do nosso contexto. E talvez o livro tenha repercutido, esteja repercutindo, pela linguagem simples, mas também pelo uso de muita ironia e o uso de muito humor,
que eu trago nesse livro. Ele está falando da repercussão, gente, porque recentemente o livro dele foi aí em primeiro lugar na Amazon, né, na venda virtual, e realmente, como eu disse, é um livro de leitura fácil, né? Então as pessoas também alegam não ter tempo, né? Vou ter na minha próxima pergunta justamente isso, alegam não ter tempo, querem coisas mais fáceis e tudo mais. Vale ressaltar que quem não tem o hábito da leitura, né, Francisco, pode começar aí lendo poucas coisas, desde um panfleto publicitário até mesmo um livro de menor porte, né? Você não precisa pegar um livro de 500, 600 páginas, você chega na 10ª, você desistiu, nunca mais você olha para a capa daquele livro. Mas quando você não tem o hábito e quer desenvolver isso, basta realmente você começar aos poucos, que dali você já vai chegando aí a outros patamares, não é isso? Perfeito. Se eu quero desenvolver, por exemplo, o hábito da leitura numa criança, não adianta eu entregar para ela um livro do Machado de Assis. Primeiro porque ela vai achar o livro denso, o livro chato, o livro pesado, né? Por exemplo, quando eu era criança, eu tive um incentivo à leitura, mas o que eu recebia como incentivo era revistas em quadrinho, como revistas da Turma da Mônica, da DC, da Marvel, e isso foi despertando em mim a vontade de ler. Depois eu tive acesso a outro tipo de literatura, como Monteiro Lobato, escritores que escreviam para o público juvenil, e só posteriormente, quando eu estava já maiorzinho, já numa adolescência mais avançada, que eu comecei a ter acesso a esses livros, que são muito importantes e foram muito importantes para a minha formação, como José de Alencar, Machado de Assis, Jorge Amado, né, que são escritores clássicos brasileiros. E Pará de Minas, a gente tem uma riqueza literária enorme. Temos aí o escritor José Roberto, a escritora Carmélia, que escrevem para crianças. Então são ótimos livros que nós podemos sugerir e podemos presentear os nossos filhos. Com certeza. Agora a gente vai para mais intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a parte final do nosso programa. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. A Super Construtora está presente em Pará de Minas para transformar sonhos em realidade, com qualidade, preço justo e confiança para clientes e profissionais da construção. Cada atendimento é acompanhado por nossa equipe para garantir total satisfação e ainda boa realização dos projetos. Venha conhecer o nosso showroom com o que há de melhor para sua obra. Super Construtor, Avenida Presidente Vargas, 819, no bairro São Francisco. Teleentregas 3232-3410. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG.
Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana, uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. Eu sou mãe de planta. É claro que cuido das minhas bromélias, babosas e até da minha bananeira, todos os dias. Eu sou mãe de mosquito. O governo de Minas Gerais apresenta Não Seja Mãe de Mosquito. Aquela pessoa que acha que cuida só de planta, mas usa pratos nos seus vasos, mantém o quintal e calhas com entulho, piscinas descobertas e caixas d'água destampadas. A água parada é o berçário do Aedes. Então, para não sair colocando mais mosquito no mundo, elimine os focos de dengue, zika e chikungunya da sua casa. E caso perceba sintomas, não se automedique. Procure uma unidade básica de saúde. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre o hábito de leitura dos brasileiros. Bom, Francisco, agora a gente vai falar também sobre que recentemente, né, você foi empossado aí junto com outros membros para novas cadeiras ali da Academia de Letras aqui de Pará de Minas. Comenta pra gente como que foi essa sensação, né, como foi agora estar ali entre os outros que já estão registrados na história de Pará de Minas, sobretudo na parte da literatura. Bem, Pará de Minas é uma cidade cultural, isso é muito bacana de se ver. Eu não sou de Pará de Minas, eu estou aqui há pouco mais de 10 anos, na verdade completei 10 anos de Pará de Minas agora em janeiro, mas logo que cheguei aqui percebi que a cultura é muito forte, a cultura artística, nós temos aqui museu, coisa que não tem em todas as cidades do interior, temos cinema, né? Temos uma faculdade que é um patrimônio da cidade e temos uma academia de letras, algo também que me emocionou muito ao saber que existia esse incentivo à leitura aqui na cidade. E recentemente eu tomei posse na Academia de Letras de Pará de Minas e para mim é uma satisfação enorme estar ao lado de grandes escritores locais e poder divulgar a literatura local. Isso para mim foi muito importante e eu espero poder contribuir não só com os meus livros, com os meus textos, mas com a divulgação da leitura, integrando agora a Academia de Letras de Pará de Minas. Agora, você disse uma questão importante, né? Não é qualquer cidade do nosso estado, nós temos aí mais de 850 municípios em Minas, não é qualquer cidade que tenha a academia, a sua própria Academia de Letras, né? Qual que é a importância, né, de uma cidade ter uma instituição, sobretudo formada aí por pessoas que estão na ativa, que estão produzindo e que estão realmente tentando voltar esse hábito da leitura para os seus cidadãos? Eu acredito que se fosse feita uma pesquisa em Pará de Minas do percentual de leitores, o percentual de leitores em Pará de Minas deve ser muito maior do que o percentual de leitores no Brasil. E muito se deve à qualidade dos nossos escritores aqui em Pará de Minas. E a academia tem esse papel. Se não existisse uma academia de letras, talvez os escritores ficassem desconectados e desconectados dos leitores. Eu vim a conhecer os mais importantes escritores da região após eu ingressar na academia. Para mim foi uma alegria enorme conhecer a Carmélia, Malu Prachedes, Andréa Moreira, José Roberto. Para mim foi uma alegria enorme porque eu tive acesso a uma obra literária de extrema qualidade. Então a academia possibilita isso, possibilita uma proximidade dos escritores e assim conhecemos as obras uns dos outros e também a proximidade com os nossos leitores, incentivando sempre a leitura. Em Pará de Minas agora nós teremos no mês de maio um evento literário que a academia vai fazer parte e está ajudando a organizar. Então isso é muito importante. Talvez se não fosse a academia, esses eventos não existissem na cidade. Agora, Francisco, em relação às próximas obras, né? Como que está o planejamento? Já tem mais obras vindo por aí? Já tem novos estudos aí acerca dos novos assuntos? O que você pode adiantar para a gente? Sim, na verdade, acredito que todos os escritores, mesmo que eles já tenham publicado alguns livros, ou mesmo que tenham publicado um livro recentemente, sempre tem alguma ideia guardada na gaveta para uma publicação futura. Eu já tenho algumas ideias, algumas coisas rascunhadas que eu deixo em anotações e brevemente, e eu digo brevemente, 2026, final de 2026, virá uma nova obra. Mas, por enquanto, eu ainda estou trabalhando na divulgação do meu livro. Do livro Eu Não Tenho Lugar de Fala, que foi lançado
em 2024, final de 2024. Então, a editora que publicou o livro tem organizado diversos eventos, tem me colocado em diversos eventos. Então, nesse ano de 2025, por enquanto, será um ano de divulgação desse trabalho que já foi publicado. Agora, Francisco, em relação à linguagem do seu livro, né? Você disse aí que usa muito da questão do humor. Como assim, né? O que é esse humor? Porque muita gente vai achar, será que ele faz piada no livro? Será que ele coloca alguma esquete? Então, como é esse humor dentro da literatura? Bem, eu trato de temas muito sérios e temas muito caros para a nossa sociedade. O racismo é um problema da nossa sociedade, o machismo é um problema da nossa sociedade. Então eu trato de assuntos que são densos, mas é possível tratar esses assuntos sérios, densos, com leveza, e por isso eu utilizo um pouquinho de humor, não fazendo piada, mas um humor para combater o racismo, humor para combater o machismo. Né? Eu gostaria de citar um trechinho aqui do livro, só para a gente ter uma ideia. Na verdade, eu cito uma escritora brasileira, que é a Carolina Maria de Jesus, e é um trechinho do livro dela, Quarto de Despejo, quando ela vai falar do racismo, mais especificamente daquela coisa jocosa que falavam do cabelo do negro, do cabelo do branco, e a Carolina Maria de Jesus cita o seguinte: eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco, porque o cabelo de preto, onde põe fica, é obediente. Já o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça que já sai do lugar, é indisciplinado. Se é que existem reencarnações, eu quero voltar sempre uma mulher preta. Então, a Carolina Maria de Jesus, ela trata o tema com humor. E eu procurei trazer isso para o meu livro também, citando a Carolina Maria de Jesus, citando diversos outros autores que fazem piada desse tipo de coisa, como o racismo, como o machismo, mas piada no bom sentido, piada no sentido de combater o racismo, no sentido de combater o machismo. Até mesmo para ser mais compreensível para a população, né? Quando você utiliza o humor, não fica aquela leitura densa, chata, que a pessoa às vezes acaba até desanimando da leitura, não é isso? Exatamente. Como eu disse, são problemas sérios e são problemas da nossa democracia. E há uma frase que eu citei em outro livro e acabei repetindo nesse, que é o seguinte: problemas democráticos a gente resolve com mais democracia. E vamos combinar, né? Esses problemas como racismo e machismo são de um atraso intelectual tremendo. A pessoa que se identifica como machista ou como racista é uma pessoa com certeza com pouca cultura, com pouco conhecimento. Se ela tivesse o hábito de leitura, se ela tivesse o hábito de estudo, com certeza ela não seria nem racista nem machista. Bom, Francisco, nosso tempo está acabando, né? Quem aí quiser adquirir o seu livro, ou então conhecer mais, ou então entender um pouco mais sobre desenvolver o hábito da leitura, como que pode entrar em contato com você? O meu livro está disponível nas principais livrarias do Brasil, como Mandamentos, Livraria Cultura, Livraria Travessa, Livraria Leitura. Então é possível encontrá-lo nessas principais livrarias e também está disponível na Amazon. Na Amazon você pode adquirir o livro físico ou, se você tiver o Kindle, você pode baixar o meu livro, inclusive, gratuitamente. Ok, então, Francisco, quais são aí as suas considerações finais? Eu quero agradecer a atenção do Henrique, do programa Observações, agradecer também a atenção dos telespectadores de Pará de Minas, e o que eu posso dizer como escritor é que a literatura, ela liberta, a leitura, ela liberta. Outro dia eu li uma mensagem em um texto que dizia o seguinte: se você não é leitor, você vive uma única vida, que é a sua. Mas quando você adquire o hábito da leitura, você vive diversas vidas. Você pode ser um rei, você pode ser um guerreiro, você pode ser um astronauta, você pode ser um professor, um jogador de futebol, e você descobre isso através da leitura. Com certeza. Bom, Francisco, muitíssimo obrigado e volte mais vezes. Obrigado. Bom, e obrigado a você também que assistiu o nosso programa. Tem sugestão de pauta? Vai lá, mande e-mail pra gente, programa obs@gmail.com. Se você preferir também, pode mandar nesse WhatsApp 37999933060. Por lá também, você empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo, faça já um contato comercial com a HS Comunicação e veja quais os planos se encaixam melhor no seu empreendimento. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Já você que está com seu YouTube aí aberto, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que chegar episódio novo, você será um dos primeiros a ser avisado. Semana que vem eu tô de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!